Olá, bom dia! O nosso Agropantanal deste domingo já está no ar e o início deste período chuvoso deve encarecer o preço de muitos alimentos na mesa dos mato-grossenses. Afinal, além das chuvas, também tem o aumento no preço dos combustíveis, o que eleva o valor do frete e também tem a valorização do dólar, impactando diretamente nos insumos agrícolas e nos alimentos importados. Mas antes, vamos ver também o que mais vai ser destaque na edição de hoje do Agropantanal. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, durante o circuito AproSoja, sorteou 20 estações meteorológicas para a instalação em fazendas de associados. Aí a hora que o Piá comentou que ia ser uma estação, eu falei, nossa, aí dá para querer brincar, né? Aí eu acabei pegando o número também e dei sorte de ganhar. Instituto Nacional de Meteorologia lança produto que deve ajudar os agricultores já nesta safra. É a previsão climática para os próximos 6 meses. China libera a entrada de carne bovina brasileira que já está certificada. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defende que essa medida represente um primeiro passo rumo à retomada das exportações regulares para aquele país. A CC comunicou à nossa embaixada em Pequim a autorização para a entrada dos contêineres de carne brasileiro com o certificado sanitário internacional emitido até dia 3 de setembro de 2021. Continuamos as negociações para a retomada das exportações da carne brasileira para aquele país. E acontece neste final de semana o Fórum Mato Grosso Gigante do Brasil, onde está sendo debatida a implementação de políticas públicas capazes de estimular a retomada da economia. O Brasil pode avançar nessa questão para a gente, hoje, que é um grande produtor, também ser um país sustentável e que o mundo olhe para a gente de uma maneira diferente. E no Papo com Café de hoje, vou receber no estúdio o diretor executivo da Acrismate, Custódio Rodrigues. Ele vai falar sobre o primeiro simpósio da suinocultura de Mato Grosso, que acontece dia 30 de novembro. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. É só esperar para anotar todos os ingredientes. E o programa de hoje começa com um assunto muito importante: aumento nos preços dos hortifrutigranjeiros. Fatores climáticos como chuvas, secas, geadas e queimadas geralmente mudam a realidade de produtores, comerciantes e até mesmo nós consumidores. E agora, com o início do período chuvoso, deve encarecer ainda mais o preço dos alimentos. Mas além das chuvas, também tem um aumento no preço dos combustíveis, que eleva o valor do frete. O repórter Antônio Carlos Silva e o cinegrafista Valdeir Moraes contam todos os detalhes pra gente agora. A maçã verde importada da Argentina é um dos alimentos preferidos nas festas de fim de ano. Como os demais, está com o preço elevado. Só para se ter uma ideia do aumento do preço dos alimentos. Uma caixa importada da Argentina com maçãs verdes há 6 meses custava entre 150 e 160 reais. Hoje, para Cuiabá comprar a mesma caixa, paga 230 reais. No caso dos importados, o que mais impactou no preço dos alimentos foi a valorização do dólar em relação ao real. Mas produtos nacionais como a batata também encareceram. Na central de abastecimento de Cuiabá, uma saca de 25 quilos para revenda subiu de 70 para 100 reais. Neste caso, parte dos 156 atacadistas aponta alta no preço dos combustíveis, que acabou elevando o valor do frete. O período chuvoso deve encarecer um pouco mais o preço dos alimentos. O período da chuva é o período onde os produtores estão produzindo cada vez mais. Um exemplo disso é de 10 produtores aqui na nossa capital, 8 já estão preparando o solo para produzir. Passamos por uma seca, uma das maiores, né, dos tempos aí, diminuindo a questão da produção, da oferta de produtos, e a nossa esperança é que nessa época aqui a gente possa ter mais ofertas de produtos, não é verdade? O preço do alimento, ela teve aquela alta muito grande,
faltando muita coisa, não só pela chuva, mas também pelo óleo diesel. Os produtores também sofrem no adubo que tem que ser comprado, está muito caro. Está muito caro, então, na verdade, as coisas realmente estão caras. O secretário adjunto de Agricultura e Abastecimento de Cuiabá sugere como alternativa para o consumidor a compra de alimentos produzidos em Mato Grosso. A oferta de produtos nesse período chuvoso vai ser maior, na verdade. Então, o que a gente sugere, a gente sabe que os produtos estão com um valor muito alto, então vamos comercializar, vamos consumir os produtos nossos aqui locais, né? Um exemplo disso que está sendo colhido aí, o maxixe, o quiabo, né? A berinjela, a melancia, o melão, o abacaxi que está no processo de colheita. Acredito que são produtos que vão ter os seus valores mais acessíveis para a população. Mas os alimentos regionais também têm sofrido com a alta nos custos de produção. Quiabo, cará, pepino, manga, maxixe, abóbora, limão, berinjela, pimentão e abobrinha são produzidos em Rodeio, comunidade rural do município de Poconé, mas com muitas dificuldades, como cita o agricultor Wallifer. Hoje o alimento está saindo muito caro, por causa do custo financeiro dela está muito alto. Um veneno, antigo nós pagávamos o veneno de R$80, um adubo, hoje o adubo foi para R$300. Uma semente de abobrinha nós pagava 130, hoje nós estamos pagando 250, 260 reais. Então, como nós pequeno produtor, é muito alto o valor para a gente poder plantar. O custo, o diesel, para nós poder molhar a plantação é muito alto. E nós mesmos não tem incentivo de ninguém, nós por si próprio. As dificuldades dos agricultores familiares mato-grossenses são destacadas também pela presidente da Associação dos Permissionários da Central de Abastecimento de Cuiabá. Sugestão dele, será que vai ter com essa chuva? Na verdade não tem essa produção. Na verdade, eles não têm tanto incentivo. Então fala, vamos procurar onde que está. Aonde que está esse abacaxi mais em conta? Aonde está esse maxixe mais em conta? É aonde é a discussão minha com ele. Não em fazer entrevista aqui, e sim direto aonde está isso. Porque é mentira. Para mim é mentira. O secretário Gustavo Padilha cita o que a Prefeitura de Cuiabá tem feito para ajudar a produção de alimentos. Hoje nós estamos com o programa Agro da Gente, é um programa do Pra Frente Cuiabá, na verdade. Esse programa vem para fortalecer e fomentar a produção, a agricultura familiar aqui do nosso município, né? E nisso, junto com os nossos parceiros, né, o Senar, a Empaer, o Sindicato Rural, levando assistência técnica, capacitação. Então, já aproveitando, quero mandar uma mensagem aos produtores rurais para que procurem a Secretaria de Agricultura, para a gente ir até vocês, auxiliar de alguma forma, né, nessa produção que está se iniciando. Tenho certeza que você aí não aguenta mais, né? Ouvir falar da alta do preço dos alimentos e também dos combustíveis. Já nem sabe mais como economizar na hora que vai ao supermercado. Mas, no momento, essa é a realidade. A gente aqui do Agro Pantanal só torce para que pelo menos as condições climáticas melhorem e também futuramente com uma queda aí no valor dos combustíveis para que a gente possa respirar um pouquinho mais aliviado na hora de pagar as contas, viu? Vamos esperar por dias melhores. E olha só, agora o Agro Pantanal vai para um intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho. Opa, já estou de volta e foi rapidinho, né? E agora o assunto é tecnologia. Estou falando do projeto Aproclima da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja. Criada há 4 anos, ele fornece informações semanais de temperaturas mínimas e máximas, além de precipitações e umidade do solo de cada região.
Durante o circuito AproSoja, realizado nas regiões Norte, Sul e Oeste, foram sorteadas pela entidade 20 estações meteorológicas para instalação em fazendas. Uma delas foi para o produtor Claudir Copini Júnior. Vamos conferir então? Durante o circuito AproSoja Mato Grosso, realizado nas regiões Norte, Sul e Oeste, foram sorteadas pela entidade 20 estações meteorológicas para instalação nas fazendas. Uma delas foi para o produtor de Lucas do Rio Verde, Claudir Júnior, da fazenda Copini 2. Teve o circuito aqui que vieram falar de imposto, aí eu acabei indo lá participar. Aí a hora que o Piá comentou que ia ser uma estação, eu falei, nossa, aí dá pra querer brincar, né? Aí eu acabei pegando o número também e dei sorte de ganhar. As estações são conectadas com o aplicativo AproClima. Lá, o produtor pode ter acesso às informações como temperatura, velocidade do vento e nível da chuva. Os boletins agrometeorológicos fornecidos aí pelo programa AproClima são muito mais precisos do que os outros canais que nós temos aí, né, e tal, inclusive os de televisão, né? Aí com esses dados aí, esses boletins, o produtor consegue tomar melhores decisões para realizar suas atividades aqui no campo. O uso desse equipamento na propriedade ajuda tanto no plantio quanto na colheita. Facilita você saber o quantos milímetros de acumulado tem. Você não tem que anotar num caderno tão fácil. Claro que acaba anotando porque a chuva na região ela é manchada, né? A mesma chuva que dá aqui não dá lá embaixo no outro talhão. Mas é bom que se tu vê que tem um clima de chuva, tu dá uma olhada, tá chovendo lá, tu acaba sabendo pelo menos próximo a ela o quanto choveu já antes de chegar na lavoura mesmo. E ainda falando sobre previsão do tempo, o Instituto Nacional de Meteorologia, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou um produto que deve ajudar os agricultores. É a previsão climática para os próximos 6 meses, que influencia no planejamento dos produtores rurais a terem mais segurança hídrica. O lançamento foi durante as comemorações de 112 anos do IMET. Vamos ver na reportagem produzida pela TV Brasil. Análise de solo, período de cultivo, compra de insumos. São diversas as variáveis usadas no planejamento de safra. Uma das mais importantes é também a previsão do tempo. Saber se vai chover ou se o período seco vai se prolongar ajuda o produtor rural a tomar decisões mais assertivas e garantir o sucesso do plantio. É o caso desse produtor rural de Nova Mutum, em Mato Grosso. Dá para monitorar também a umidade relativa do ar, a temperatura, ajudando não só no plantio e na colheita, mas principalmente na aplicação de defensivos. Pensando principalmente nesse público e também no planejamento feito para a geração de energia em hidrelétricas e viabilidade do transporte aquaviário, o Instituto Nacional de Meteorologia lançou nesta quinta-feira a previsão climática para os próximos 6 meses. A ideia é mostrar a tendência para o período com base na observação de dados passados e no comportamento da atmosfera. Vai ser um apoio enorme para o modelo de previsão. A gente está fazendo uma integração do modelo dinâmico, esse feito pelo supercomputador, com o trabalho estatístico feito pelos ótimos meteorologistas do IMET. O lançamento da previsão climática para 6 meses ocorre no aniversário de 112 anos do IMET, organismo considerado essencial. O ouro é a informação meteorológica e aí é a previsão climática antecipada, justamente por quê? Porque é importante para a agricultura, é importante para a sociedade brasileira. E agora chegou a hora do nosso quadro Mito ou Verdade. Vamos ver então qual é a enquete deste domingão para você ficar aí pensando. Vamos lá, mito ou verdade? Comer maçã ajuda a melhorar a voz? Será mesmo possível isso? Bom, vai pensando aí, depois eu respondo, viu? Porque agora o assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Alta Floresta, cortes finos da carne suína. Começa dia 6 e vai até o dia 8 de dezembro. Informações pelo 66-3521-2321. O e-mail é o sindaltafloresta@sistemafamato.org.br.
Em Comodoro, tem manutenção e regulagem de colheitadeiras de grãos. Começa dia 6 e vai até o dia 10 de dezembro. Informações pelo 65-3283-1085. O e-mail sindicomodoro@famato.org.br. Em Rondonópolis, tem produção de derivados do leite, requeijões, doces, iogurte e manteiga. Começa dia 6 e vai até o dia 10 de dezembro. Informações pelo 6634232990. O e-mail sindirondonópolis@famato.org.br. Em Cuiabá, tem transformação caseira de produtos embutidos, defumados e beneficiamento de carne de frango. Começa dia 6 e vai até o dia 10 de dezembro. Informações pelo 6536230554. O e-mail é o sindicuiabá@famato.org.br. Em Juara, tem produção de derivados do leite, queijo, doces, iogurte e manteiga. Do dia 6 ao dia 10 de dezembro. Informações pelo 6699913171. O e-mail é o sindijuara@famato.org.br. E agora, seguindo direto para o nosso giro de notícias do agronegócio. O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, o INDEA, está recadastrando os produtores de peixes de Mato Grosso. O prazo termina no dia 10 de dezembro. A medida busca aperfeiçoar os registros de dados da atividade, permitindo traçar o cenário da atividade no Estado. Para fazer o recadastramento, os produtores devem se deslocar até uma unidade do INDEA e declarar o quantitativo de espécies criadas em suas propriedades rurais. Os produtores que deixarem de atualizar o cadastro ficarão impossibilitados de realizar a movimentação animal, até que seja regularizada a pendência. O confinamento de gado de corte em Mato Grosso somou mais de 837 mil cabeças em 2021, o que representa um acréscimo de 1,84% quando comparado com os números consolidados de 2020. Os dados fazem parte do levantamento das informações de confinamento referentes a 2021, realizado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. A pesquisa contou com a participação de 138 produtores, o que correspondeu com 75% do total da amostra em análise. Desse montante, aproximadamente 59% dos entrevistados informaram que confinaram ou pretendem confinar em 2021, enquanto aproximadamente 41% não irão realizar o confinamento. Apesar de os números serem superiores aos de 2020, o confinamento realizado registrou decréscimo de 5%, quando comparado com a intenção de confinamento anterior, divulgado no mês de julho. A redução é uma das consequências da suspensão das exportações para a China, principal comprador da carne bovina mato-grossense. A terceira estimativa da safra 2021-2022 de cana-de-açúcar aponta para uma redução na produção de cana-de-açúcar. Os números divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento estimam que sejam colhidas 568,4 milhões de toneladas, um volume de matéria-prima 13% menor em relação à safra 2020-2021. Os efeitos climáticos adversos da estiagem durante o ciclo produtivo e as baixas temperaturas registradas em junho e julho deste ano, com episódios de geadas em algumas áreas de produção, sobretudo em São Paulo, Mato Grosso do Sul e também Paraná, impactaram na produtividade das lavouras. No Sudeste, principal região produtora do país, a previsão é de uma redução de 16% na produção, alcançando 356 milhões de toneladas, resultado da diminuição de 4% na área cultivada, além das adversidades climáticas. No Centro-Oeste, houve redução de 0,8% na área a ser colhida, num total de 1.800.000 hectares. E a produção estimada é de 132 milhões de toneladas, 5% menor que a obtida na safra anterior,
Já no Nordeste, a redução está estimada em 13% da área a ser colhida, mas com uma estimativa de aumento de 4,6% na produtividade, o que deverá resultar em uma produção de 43 milhões de toneladas, quase 10% menor que aquela observada na última safra. E agora o Agro Pantanal vai para um rápido intervalo, mas olha só, já estou de volta e tem uma entrevista especial. Vamos falar de um simpósio da suinocultura e muito mais. E agora eu volto com uma ótima notícia. A China liberou a entrada de carne bovina brasileira que já estava certificada. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, recebeu nesta semana o comunicado da Administração Geral de Alfândegas da China, a GACC. É uma sigla em inglês sobre a liberação dos lotes de carne bovina brasileira que receberam a certificação sanitária nacional até o dia 3 de setembro de 2021. As cargas de carnes já estavam em trânsito para a China quando o Brasil identificou e comunicou ao país asiático 2 casos atípicos da encefalopatia espongiforme bovina, registrados em Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso, e em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A ministra Tereza Cristina explicou que o Brasil suspendeu no dia 4 de setembro as exportações de carne bovina para a China em respeito ao protocolo firmado entre os 2 países, que determina esse curso de ação no caso de EEB, da forma atípica, ou seja, o mal da vaca louca. A doença de maneira espontânea e também esporádica, não estando relacionada de jeito nenhum à ingestão de alimentos contaminados e que não são também transmissíveis, essa doença entre os animais. A OIE, a Organização Internacional que acompanha a saúde animal, analisou as informações prestadas em decorrência dos 2 casos de EEB atípica e reafirmou o status brasileiro de risco insignificante para a enfermidade. Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje temos uma notícia importante para o setor pecuário brasileiro. A GACC comunicou à nossa embaixada em Pequim a autorização para a entrada dos contêineres de carne brasileiro com o certificado sanitário internacional emitido até dia 3 de setembro de 2021. Continuamos as negociações para a retomada das exportações da carne brasileira para aquele país. Um grande abraço a todos vocês. E a ProSoja Mato Grosso discutiu com produtores rurais e a sociedade da região leste do estado o tema tributação, quem paga a conta. O assunto faz parte do 15º Circuito AproSoja, que já realizou nos meses de agosto e setembro o ciclo de palestras em outras 3 regiões. O 15º Circuito AproSoja Mato Grosso vai passar pelos municípios de Gaúcha do Norte, Canarana, Querência, Porto Alegre do Norte, Água Boa e Nova Chavantina, todos na região leste. O evento é considerado um dos maiores e principais encontros da cadeia produtiva da soja no país, que este ano traz como tema tributação. Quem paga a conta? Eu acho que o tema da tributação é um tema fundamental para qualquer produtor no Brasil, seja do agronegócio, seja da indústria, do comércio. E é um tema que está em voga, hoje se discute muito. Portanto, é muito importante que todos os setores da economia acompanhem o debate, acompanhem a discussão, para que não se tomem decisões que possam prejudicar quem gera riqueza. Outro destaque do circuito é a apresentação das ações realizadas pela entidade. E a gente aproveita para levar as ações da entidade, né? O que a entidade fez ao longo do ano, fazer uma prestação de conta para os produtores, pegar as críticas, as sugestões, o direcionamento que a diretoria vai dar para os trabalhos. Então é importante, produtor da região leste, participe. O Agro Pantanal vai para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho
e fico aqui esperando por você. Olá, o nosso Agro Pantanal já está de volta e olha só, acontece nesse final de semana que vem o Fórum Mato Grosso Gigante do Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e os ministros de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e da Agricultura, Tereza Cristina, estão em Mato Grosso debatendo a implementação de políticas públicas capazes de estimular a retomada da economia. E eu tenho mais informações sobre este assunto. Vamos ver. Os temas são de interesse econômico. O agronegócio e a logística serão amplamente discutidos. Ainda neste contexto, a sustentabilidade é o grande elo, reforçado recentemente durante a COP26, que reuniu líderes das principais nações, firmando compromissos em prol do meio ambiente. E agora os desdobramentos precisam acontecer. E um deles é o crescimento da produção agrícola, novas oportunidades de negócios, ampliação das relações comerciais ao redor do mundo, mas todos imbuídos com a preservação ambiental. Algumas lacunas já foram resolvidas pelo agro mato-grossense. Tem casos de sucesso, mas é preciso avançar mais. Para tanto, avanços na legislação são fundamentais. E esse assunto é terreno fértil para o Estado, sendo este um dos motivos para a realização do Fórum Mato Grosso, um gigante do Brasil, que reúne de 26 a 28 de novembro a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro Tarcísio de Freitas da Infraestrutura, o governador Mauro Mendes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E ele vai falar muito sobre essa questão dos créditos de carbono, como implementar essa política, como legislar em cima disso, como que o Brasil pode avançar nessa questão para a gente, hoje, que é um grande produtor, também ser um país sustentável e que o mundo olhe para a gente de uma maneira diferente. O fórum já tem a presença garantida também de grandes players do agro e também de CEOs de multinacionais que ainda não têm relações comerciais com Mato Grosso. Os temas que serão abordados poderão elucidar aos participantes que investir na terra do agro é lucrativo, ainda mais mantendo ações sustentáveis. Até porque de produção o Estado entende e já superou algumas lacunas importantes que nem todos conseguiram. O primeiro deles é o mercado internacional. O Brasil, nos últimos 10 anos, lutou muito para ganhar espaço no mercado internacional. E hoje sofre com alguns entraves, por exemplo, agora esse embargo à carne brasileira lá na China. Então, como discutir isso? Que tipo de legislação a gente precisa ter? Como melhorar esse relacionamento? Isso vai ser discutido. Também a gente tem um segundo assunto, que é a questão da sustentabilidade. Foi muito discutido no agro nos últimos anos como aumentar a produção sem crescer em área plantada. Isso já está consolidado, a tecnologia já trouxe isso para o homem do campo. Só que a gente precisa avançar mais. A logística começa a mostrar que deixará em breve de ser uma grande fragilidade, com a chegada da ferrovia estadual e dos avanços deste modal em outros projetos com o apoio do governo federal. A gente vai ter a presença do ministro Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, para falar principalmente sobre os investimentos que o Brasil quer fazer agora em infraestrutura logística voltada para as ferrovias. O Brasil tem como principal modal hoje de transporte as rodovias e a gente sabe que esse é um modelo que acaba trazendo menos competitividade para os nossos empresários. Também é um modelo que não é tão sustentável assim. Então não é algo que vai acabar, mas a gente precisa investir em longas distâncias nas ferrovias. O governador Mauro Mendes irá reforçar as ações do Estado apresentadas na COP26, com pelo menos 12 frentes para a preservação ambiental, mas mantendo a produtividade sempre em alta, permitindo mais atratividade
para, quem sabe, a agroindústria ampliar suas instalações. Eu acredito que a tecnologia está avançando cada vez mais e mostrando que a gente pode aumentar essa produção. A gente tem, por exemplo, um caso clássico aqui do estado, que é a produção de milho, que começou simplesmente para ser uma rotação de cultura e hoje é um dos principais produtos. A gente já tem uma verticalização nessa indústria, que é a questão da criação de suínos, de aves, produção de etanol com o milho. Só que a gente pode avançar ainda mais. Bom, como prometi, então, na semana que vem, vou trazer continuidade desse tema que está sendo discorrido lá nesse grande evento, viu? Mas olha, seguimos aqui falando sobre acontecimentos relacionados ao agronegócio, destacando que a Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, a Crismate, vai realizar no dia 30 de novembro o primeiro simpósio da suinocultura de Mato Grosso. O evento será realizado no buffet Alphaville e terá na programação palestras sobre o atual cenário da suinocultura, o mercado nacional e internacional da carne suína, além de abordar temas como o bem-estar animal e também os cuidados com a sanidade do rebanho suíno. Então, sobre este assunto, eu vou discutir agora no nosso quadro Papo com Café. Custódio Rodrigues é que está aqui para a gente discutir então esse grande evento, esse simpósio da suinocultura. Bom dia para você, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no Agro Pantanal. Bom dia, uma satisfação novamente estar aqui conversando com você, né, para que a gente possa falar da suinocultura. Em nome da Crismate, estamos aqui. Olha, primeiro eu preciso dizer que eu estou muito feliz com o retorno desses eventos. Você viu o programa aqui, essa parte em que eu disse de um grande evento, né, que discute aí temas importantes sobre legislação. E agora também a Crismate fazendo um evento. Toda a cadeia estava assim, olha, muito ansiosa para voltar novamente essas discussões olho no olho. Eu sei que também vai ter uma parte aí virtual, mas já começa a ter esse tom de normalidade e aquece os negócios. Conta pra gente. Não tenha dúvida, na realidade nós levamos para a diretoria, né, fazer esse evento voltado às preocupações que nós temos aqui, né, na retomada desses eventos, na retomada de um agronegócio aí presencial, para que possamos trazer para os produtores e para toda a cadeia as possibilidades de estarem vendo o que vem acontecer no ano que vem e os outros anos vindouros com a suinocultura especificamente. Então, como você disse, nós estamos trazendo palestras, nós estamos colocando o IMEA para dar um panorama geral, justamente para ver em que momento que a suinocultura está aqui no estado, né? Levantamento de custo de produção, de dados, de número de matrizes, quais os investimentos que vão haver aqui, dos problemas que nós temos com custo de produção, milho, farelo de soja. Em seguida trouxemos também o presidente da Grosseries no Brasil, que é o Alexandre Rosa. Ele deve falar sobre esse mercado mundial, como é que vai ser a suinocultura vindoura aí para o ano que vem e os outros anos, no futuro próximo, o que nós vamos ter de tecnologia e avanços na suinocultura, né? Hoje a suinocultura, uma matriz, por exemplo, ela produzia 22, 25 animais no ano, hoje produz 38. Com uma média de quilos aí de 130, 140 quilos. Então isso melhorou muito a suinocultura, não só do Brasil como do mundo, uma oferta muito maior de carne, e o Alexandre vai estar colocando isso para aqueles que estiverem fazendo as inscrições lá no nosso site. Na parte da tarde nós demos aí uma visão especificamente para as questões que envolvem sanitariamente o Estado. O Estado hoje ainda é livre de peste suína clássica, reconhecida pela OIE. A OIE é a Organização Internacional de Epizootias, que cuida da sanidade animal no mundo. Então nós trouxemos a palestra da doutora Janice, que vai falar sobre peste suína clássica e peste suína africana. Trouxemos o Igor, que trabalha conosco ali, para falar do monitoramento de animais acelvajados que nós temos feito aqui dentro do estado, principalmente a questão do javali, javaporco, né? Que obrigatoriamente nós temos que trabalhar isso. O INDEA tem que fazer esse papel junto com o Ministério para colocar a situação sanitária no Ministério da Agricultura para que a gente possa responder à Organização Internacional de Epizootias e poder continuar comercializando essa carne e exportando essa carne. E também estamos trazendo o Cleandro Pazinato, que vai falar do bem-estar animal na suinocultura, que já é uma premissa
provavelmente até 2030, se não me engano, 2035, né, os países vão ter que se adequar no bem-estar animal cada dia mais por exigência de mercado consumidor. Então, esse complexo aí, essa estrutura que nós estamos fazendo no primeiro simpósio da suinocultura aqui no Mato Grosso, vem dar aí um alento e mostrar para não só para os produtores, mas para as pessoas ligadas do setor, médicos veterinários, estudantes, pesquisadores, pessoas de outras cadeias produtivas, para que possa se inteirar do mercado da suinocultura e das possibilidades que a suinocultura traz. Poxa, que maratona, vai ser aí um intensivão, porque é um dia só. Exatamente. Aí você disse aí, olha só, da sanidade animal, você falou de mercado e também algo que chama bastante atenção, viu? Você falou muito de futuro, de investimentos que virão para Mato Grosso e da necessidade de ter mais tecnologia nas granjas. Antes da gente entrar um pouquinho nesse universo, vamos falar um pouquinho de logística, porque acredito eu que sempre foi um problema da cadeia. Porque não tem como falar da produção de alimentos sem destacar problemas e soluções. Vem vindo aí uma ferrovia e de que forma a cadeia está sentindo esses implementos que virão e também está tendo muita pavimentação das estradas. Isso acaba, de alguma forma, trazendo benefícios para a produção ou não, Custódio? Seja sincero, não, isso ainda não surtiu resultados e não tira aí um custo do produtor. Com certeza traz benefícios, né? Nós, por exemplo, você diz de logística, a logística nossa é muito ruim em relação aos grandes centros comerciais. O que nós produzimos aqui, praticamente 80%, um pouquinho mais, tem que ser remetido para fora do estado. Quer seja para os outros estados da federação, quer seja para exportação dessa carne. Então, isso vem alavancar cada vez mais. Então, essa questão da logística, na questão específica das ferrovias, acredito eu, uma parte é fenomenal. A outra parte nos preocupa um pouco, porque vai facilitar muito essa locomoção dos grãos, tanto para a saída para o norte do estado, né, para cima, para o Pará, para os portos de cima, como para cá. Isso, com certeza, também, para os produtores de milho, deve haver uma valorização muito grande desse milho. E isso vai, provavelmente, impactar também o custo de produção, não só na suinocultura, quanto nas outras atividades. Por isso que a gente tem que falar sempre de mercado, como é que vai ser esse mercado futuro, e as preocupações que nós temos, que eu acredito que seja a mesma da agricultura, né? Nessas deficiências que nós temos hoje, que está sendo alardeadas aí no que tange preço de adubo, falta de adubo. Dentro da suinocultura, nós sabemos que a suinocultura tem na sua composição das rações lisina, metiolina, outros componentes que também vêm da China, vêm de outros países, que isso com certeza vai impactar também num futuro próximo. O que a gente escuta do ano que vem, por exemplo, é que deve melhorar um pouco o preço em função da abertura da China, da abertura da Rússia, mas também nos preocupamos com essa questão de custo de produção alto, dólar alto, né? Possibilidade de não ter ingredientes para essas composições todas, e isso nos preocupa bastante. Agora, a questão específica da logística, a gente tem que melhorar muito ainda, né, ao nosso ver, principalmente na questão de mandar a nossa carne suína fora do estado de Mato Grosso. Isso é muito preocupante porque os custos estão altos para todo mundo e a gente acaba concorrendo com os estados, principalmente que são os grandes estados produtores, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, que são, né, os 4 maiores produtores, depois vem a gente aqui com o 5º produtor, porque eles estão próximos dos centros consumidores e nós muito longe dos centros consumidores. Então, os custos para a gente levar para lá, com certeza, são mais altos do que eles. Olha, eu imaginei que você fosse também falar o seguinte aqui no Agropantanal. Olha, está indo de vento em popa, viu? A venda, a comercialização da carne suína, porque a carne bovina está com preço nas alturas. Infelizmente, hoje o brasileiro está com muita dificuldade para colocar essa carne na panela. E como a carne suína é saborosa, é saudável, é mais barata, não está vendendo de vento em popa, não? Ou tá? Não, olha, o que eu posso falar para você é o seguinte, as exportações da carne suína nunca foram tão altas. Nós exportamos lá atrás, antes da entrada da Rússia no mercado da carne, que inclusive a gente tem que falar, está importando muito a carne bovina hoje em função do suíno, porque abateu o suíno, né? Então, nós exportamos 650 mil toneladas, né? Hoje passa de 1 milhão de toneladas que nós estamos exportando.
Certo. Então a gente sempre fala, quem está ganhando dinheiro aí é as grandes indústrias que estão exportando. Esse produtor que vende aqui, os pequenos frigoríficos também estão sentindo muito os frigoríficos, tá? Quando vende aqui dentro do estado ou dentro do país, essa situação econômica, porque passa o país, faz com que esse consumo não seja tão alto assim, né? Então, a opção do frango, que está mais caro que o suíno, atipicamente, porque sempre foi mais ou menos parelho essa questão dos custos de frango e suíno, hoje o frango é mais caro que o suíno. E as pessoas, por alguns paradigmas bobos, né, acabam comendo menos carne suína, mas a recomendação nossa é que se coma mais, aproveita o final do ano aí, que é uma carne mais barata, né? E eu sempre tenho falado, coma carne suína porque é a carne mais mole, você não precisa ficar escolhendo entre colchão duro e picanha. Come carne suína que é tudo molinho. E o gasto é tão caro, economizar o gasto também, né? Porque realmente é bem rapidinho preparar o suíno. Olha, eu confesso que as receitas que nós exibimos aqui, do Agro Pantanal, das receitas foram suínas, as melhores. Meu Deus, como foram aproveitadas por mim e por todos os telespectadores, viu? É verdade. Eu tenho certeza, viu? Quem está nos assistindo agora está lá em casa falando, olha, eu tô com saudade daquelas receitas, viu? Vamos fazer outra. E aí é o seguinte, importante a gente até explicar direitinho aqui para o produtor, porque tem muita gente também interessada, viu? Em estar ampliando a sua produção, a implementar, quem sabe, né, uma granja. Desse encontro, desse simpósio no dia 30, explica pra gente o que o CEO, vou chamar ele de CEO da AgroSérios, vai trazer de case importante que pode ajudar a nortear quem está desejando investir nessa cadeia. Bom, eu acredito que ele vai trazer, né, a AgroSérios hoje, a AgroSérios PIC, são duas vertentes, a AgroSérios PIC e a AgroSérios Nutrição Animal. A PIC mexe com a genética, né, que vende os animais e tal. E a nutrição animal, eles vendem rações também e tal. Eu acredito, eu tive uma conversa com ele há uns 5, 6 anos atrás, que é aquilo que eu disse aqui um momento antes aqui, que é assustador, né? Porque, como eu disse, nós falamos aí de 25 animais e ele me disse assim, não, mas isso vai aumentar, 5, 6 anos atrás. E isso aumentou. Hoje a produção a média no Brasil é 35 nascidos vivos por porca ano e termina 32, 33. Então é um número excessivamente alto. Aí eu fiz uma pergunta para ele, que eu acho que a gente pode fazer lá, né? Olha, mas como é que você vai fazer com os tetos da porca? Porque a porca é de um tamanho e ela tem 13, 14 tetos. Ela falou, não, mas isso nós estamos trabalhando. A gente pega as porcas que têm um número maior de tetos, vamos colocando elas, né? Isso e nós conseguimos já, ele falou agora há pouco tempo, né? De 1 ano e meio, 2 anos para cá, eles já conseguiram aumentar os tetos desse animal em 18, 19 tetos, por isso que a produção com certeza aumentou. Aplica hormônio, não tem nada de hormônio. É tecnologia, genético. Melhoramento genético e tecnologia, entendeu? Então, na realidade, o que eles fizeram? Quase que esticaram um pouco esse animal, né? E esse animal hoje contribui para dar um número de animais excessivamente alto. Acredito eu que seja basicamente isso que ele vai falar, e eu solicitei para ele que falasse da preocupação enquanto produtor desse mercado internacional. Como é que vai ficar esse mercado internacional? Basicamente na suinocultura, das expectativas que nós temos futuras. Por exemplo, ele já tinha me dito que o mundo até 2035 e 40, uma coisa assim, vai dobrar o consumo de carnes. Então, a produção tanto de suíno, quanto de boi, quanto de ave, vai de vento em popa, porque o mundo vai precisar dessas carnes para ser consumidas. E Mato Grosso é terreno fértil para a suinocultura? Quais são os fatores positivos que nós encontramos aqui? Nós sempre fomos fatores positivos no que tange a custo de produção, principalmente. Hoje não somos mais, porque os custos de produções, por exemplo, em alguns estados do sul, Paraná, por exemplo, hoje o custo de produção lá está quase mais barato que aqui. Tá? Então esse era o diferencial nosso. O que encareceu tanto? Porque os grãos estão farelo aqui. De soja e milho, etanol de milho que entrou no mercado, então virou concorrente do milho, as expectativas são do etanol de milho. Mas o porco pode comer o farelo, né? Que é o DDG. O porco, segundo os pesquisadores, pode comer até 20% de farelo animais adultos, diferente do boi, que pode comer à vontade. Certo. Entendeu? Então, assim, tem algumas particularidades. Equilíbrio. Exatamente, tem algumas particularidades. Por quê? Porque o boi é ruminante, o suíno não é ruminante. Certo. Entendeu?
Então tem algumas questões aí que envolvem, né, que isso as particularidades do estado do Mato Grosso. Agora, o que nós temos aqui, principalmente na região Campo Verde, Primavera, na região lá em cima? Clima bom, tá? Número de animais por quilômetro quadrado, que hoje não chega a 4 suínos por quilômetro quadrado, enquanto os estados do sul aí estão pulverizando a suinocultura a ponto de chegar a 300 animais por quilômetro quadrado, entendeu? Então nós temos aqui abundância de terra, abundância de milho, abundância de soja. O que nós precisamos melhorar? As questões que eu sempre tenho dito, tributárias, né, para criar possibilidades, que o governo até tem ajudado bastante, né? Foi criado o Proder, então quem tem Proder tem um desconto, tal, né, de tributos. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso e na logística, né? Criar possibilidades aqui de industrializar essa carne mais aqui e poder mandar essa carne de uma forma exportada, agregando um valor um pouco maior. Bom, e quando o simpósio aborda também as questões de sanidade, quais são os desafios ainda aqui? Não, os desafios são enormes. Por que nós estamos trazendo essa questão da sanidade? Todos nós sabemos que a China foi detectada peste suína africana na China e não tem vacina, não tem nada, eles tiveram que abater lá praticamente 30% da sua produção. É por isso que a China está comprando carne do mundo inteiro, porque houve uma deficiência. Peste suína africana não tem no Brasil, teve lá em 1970, foi dizimada e nunca mais teve. Como que chegou a peste suína africana aqui no Brasil em 1970? Através de navio. Comida que veio do exterior de navio, foi dado para os porcos lá na região lá e apareceu peste suína africana aqui. Agora, na República Dominicana, detectou-se, que é na América Central, detectou-se peste suína africana na República Dominicana. Então, por que nós estamos trazendo essa questão sanitária? Justamente para mostrar para os produtores, para aqueles produtores que também vendem fora do estado, que tem que lavar o seu caminhão, que o próprio INDEA e Ministério continue fazendo o seu trabalho de averiguação nos postos fiscais, de monitoramento avulso de todas essas barreiras que nós temos aí. E além da peste suína africana, nós temos aqui no Brasil a peste suína clássica, que está no Alagoas, que está no Piauí, que está lá no Nordeste, e também não pode chegar aqui, porque se chegar aqui nós não podemos mais exportar essa carne suína daqui. Então, assim, esse simpósio justamente veio dando essa conotação sanitária, justamente para mostrar, né, para todos, principalmente aqueles que cuidam da questão sanitária, né, das preocupações que nós temos. E também para os produtores e as pessoas ligadas do setor, o que pode ser feito para minimizar esse impacto de chegar aqui qualquer dessas doenças que se nos atingir aqui, com certeza a suinocultura vai para a bancarrota. Olha, o simpósio vai ser sucesso, viu? Quem tiver interesse tem que pagar muito caro para participar? Não tem que pagar nada. É de graça ainda? É de graça, mas eu recomendo fazer a inscrição o mais rápido possível, porque nós temos um limite de pessoas, né? Qual que é o limite? Então, entrar lá se quiser assistir o híbrido, né? E o limite são 130 pessoas, mais ou menos, 135, se não me engano. E as inscrições de que forma podem ser feitas? É só entrar no site da associação, www.acrismate.com.br, vai aparecer um pop-up lá, entra e faz a sua inscrição. Né? E já está aparecendo aí no seu vídeo o endereço virtual para que você participe desse simpósio, é imperdível, hein? Beleza. Eu vou estar lá, tá bom? Nós vamos te aguardar lá, tá? Tá bom, olha, a porteira aqui do Agro Inclusive, depois tá nós vamos ter um almoço à base de carne suína. Opa, né? agora então, sim, aí olha, se faltava alguma desculpa para você participar ou para mim já não tem mais, exatamente. Viu? Tô lá já, com certeza, vai ser maravilhoso. E olha, eu aprendo sempre, viu? Imagina eu que não tenho tanto conhecimento assim sobre a suinocultura, o quanto eu aprendo participando, assistindo esse simpósio e fico imaginando o quanto é rico para quem já entende de toda a cadeia que produz, que trabalha, né? É muito conhecimento. Quem sabe você não vai ser uma produtora. Será? Quem sabe, Opa, né? Pois é, gostei da ideia. Bom, capacitada eu vou estar então depois do simpósio. Com certeza. Bom, gente, vamos então para aquela receita super tentadora. Você está com água na boca já, né? Pois é, eu também, porque eu sei que a receita é imperdível. Roda aí.
Que receita maravilhosa! Olha, eu vou repetir, viu, essa receita lá na minha casa. Se ficar boa, depois eu conto aqui, tá bom? Bom, mas agora vamos saber então a resposta do quadro Mito ou Verdade deste domingo? Vamos relembrar então qual era a pergunta? Comer maçã ajuda a melhorar a voz? E aí, hein? Mito ou verdade em relação à maçã? Será que ela pode trazer benefícios? Pode sim, gente, é verdade. Olha só, essa fruta tem a função de limpar a boca e a faringe, já que durante o seu consumo, ela passa por esses dois órgãos, evitando que a saliva grossa chegue à laringe, onde a voz é produzida. E além disso, por ser suculenta, ao comê-la, você acaba exercitando toda a musculatura da boca, aliviando a tensão do aparelho fonador. Interessante, né? Você gostou dessa? Eu também, e sou fã de maçã. Então, pode consumir, que faz bem para a voz e também para a saúde. Bom, e o Agro Pantanal fica por aqui, mas olha, domingo que vem tem muito mais e eu te espero.